Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé dos 52 dias. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Mas quando um homem determinado reagiu da maneira correta, manifestando a fé, tudo foi mudado em 52 dias. E é o que nós temos vivido. E hoje, nós vamos realizar esse clamor. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e esse clamor poderoso. Nós estamos nesta fé e caminhando para a reta final. Quarta-feira vamos completar 52 dias e vamos realizar o último jejum. Vamos abrir às 15 horas e dar início com a vigília de encerramento às 19h30. E eu estou muito grata a Deus porque nós vivemos milagres e temos visto o poder dele. As pessoas estão muito abençoadas, todos que pegaram para valer. E hoje nós teremos um trabalho poderoso. Venha buscar a Deus. Olha, eu quero convidar você que parou. Jesus está voltando. O mundo jaz no maligno. Para onde você olha é destruição. Não fica longe de Deus. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Nós vivemos o final dos tempos. E para onde você olha, tem sinais de que nós vivemos o final dos tempos. Se você tem adiado a sua vinda, não adie mais. Não protele mais. Pega a sua família, venha buscar Deus. Coloca Deus no centro da tua casa, da tua família, da tua vida. No controle. Dá o controle da sua vida a Deus. Entendeu? Se volta para Ele. Não fica distante de Deus. Eu tenho falado dessa palavra e quero continuar. Esses dias, falei bastante dela, que está em Êxodo 15, e eu já vou ler do 24 em diante. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Depois chegaram ali a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Eles caminharam 3 dias e não encontraram água, e quando encontraram, a água não era boa. Qual foi a reação? De reclamação. Eles estavam sempre reagindo da mesma maneira e por isso que a maioria morreu no deserto. Murmurar não ajuda, só atrapalha. Moisés deu o bom exemplo. Enquanto eles murmuravam, Moisés foi buscar a Deus. Deus deu uma direção, Moisés seguiu a direção, manifestou a fé, e a água que não era boa ficou muito boa. E naquele lugar que aparentemente eles não iam viver nada de bom, eles viveram muitas coisas boas. Deus deu ordenanças, deu direção, falou com eles. E dali, eles foram para um lugar chamado Elim, que era um lugar com 12 fontes, 70 palmeiras. Mas primeiro tiveram que vencer em Mara. Entendeu? Antes de irem para Elim, tiveram que passar por Mara.
e vencer em Mara. Mara, que no hebraico significa amarga. Entendeu? Talvez você está vivendo uma situação que está te fazendo reclamar e acreditar que não tem jeito. E talvez você já pensa em desistir, porque ela é amarga. Mas sabe o que Deus está dizendo? Faça como Moisés. Ao invés de você reclamar e pensar em desistir, manifesta a fé. E eu vou mudar esta situação. E onde você pensa que nada de bom vai acontecer, aquilo que você julga que não tem nada de bom, não adianta esperar nada, talvez uma pessoa que você olha e diz, não adianta esperar nada dessa criatura, porque ela não vai mudar. Isso aqui não vai mudar, aquilo outro não vai mudar. O Senhor está dizendo, vai. Faça como Moisés, não faça como o povo. O povo reclamou. Moisés clamou a Deus. Olha a diferença? O povo reclamou, Moisés clamou. O povo reclamou. Moisés clamou a Deus. E recebeu direção. E usou a fé. E mudou aquela situação. A água era amarga, o lugar era ruim. E ficou bom, inacreditavelmente ficou bom. E ali, que parecia que eles não iam viver nada de bom, eles viveram muitos milagres. Eles viveram experiências grandiosas. E dali, eles foram para Elim, que era um lugar maravilhoso. Você não vai para Elim se não passar por Mara. E tem que vencer em Mara. Eu sei que você já quer ir direto para Elim. Todos nós queremos. Nós não queremos passar por Mara. Mas Deus, Ele permite que a gente passe por Mara. Porque Ele quer que a gente tenha experiências com Ele. Compreendeu? Ele quer que você tenha experiências com Ele. Ele quer que você manifeste a fé nessa situação amarga. Nas águas de Mara. Aquilo que representa as águas de Mara na tua vida. Deus está dizendo, não reclame, clame a mim, manifesta a fé. Tenha uma reação de fé e eu vou mudar aquilo que simboliza as águas de Mara na tua vida. E nesse lugar, nessa situação, essa pessoa, que parece que não adianta esperar nada, porque nada de bom virá, você vai viver muitas alegrias. E de Mara, você vai para Elim. Deus te leva para um lugar mais alto. Você quer mais, mas primeiro precisa vencer onde está. Precisa vencer esse problema. Precisa vencer essa situação. E você não vai vencer reclamando. Você vai vencer clamando a Deus e manifestando a fé. Deus está dizendo isso a você. Eu quero mudar as águas de Mara da sua vida. Eu vou mudar as águas de Mara da sua vida. O que hoje é amargo vai se tornar doce, como foi nas águas de Mara. Deus vai mudar as águas de Mara da sua vida. Manifesta a fé. Coloca a tua fé em prática. E depois que você vencer essa situação e viver experiências com Deus grandiosas, que é o que você vai viver, Ele vai te levar para um lugar mais alto. Ele vai te levar para Elim, onde tem 12 fontes e 70 palmeiras. Você vai viver coisas maiores. Você talvez é uma pessoa que sonha lugares altos, coisas maiores, Ele vai te dar. Mas primeiro você tem que passar por Mara. E tem que manifestar a fé em Mara. Você tem que dar condições a Deus para viver esse milagre. Deus quer operar esse milagre. Mas Ele só opera mediante a fé. Então manifesta a fé. Coloca a tua fé em ação. A partir desse momento, decida que você não vai mais reclamar. Que você não vai mais abrir a sua boca para falar asneiras.
Que você não vai pensar em fugir. Desistir, largar tudo. Decida aí agora. Que como Moisés clamou a Deus, recebeu direção, você está recebendo direção. Para manifestar a fé nessa situação que simboliza as águas de Mara. É uma situação amarga, é uma situação ruim. Talvez você está igual o povo. Andamos, e a hora que a gente encontrou água, a água não era boa. Talvez você até fala dessa maneira. Usa essas expressões, tanto que eu lutei, tanto que eu fiz, tanto que eu isso e aquilo, para nada, não adiantou nada. Adiantou sim. Adiantou sim. Eles chegaram em Mara, as águas não eram boas para consumo. O Moisés clamou a Deus, manifestou a fé, um milagre aconteceu. Eles viveram um grande milagre, viveram experiências poderosas naquele lugar, onde parecia que não ia virar nada, virou, foi muito. Foi uma bênção. E dali Deus levou eles para Elim. Entendeu? Deixa essa palavra entrar. Não reclama, clama a Deus. Deus está te dando direção. Usa a tua fé e essa situação amarga vai mudar. E você vai viver um grande milagre, vai viver um tempo de vitórias, de experiências. E dessa situação Deus vai te levar para coisas maiores. Pode ter absoluta certeza disso. Aquilo que significa as águas de Mara na tua vida, Deus está dizendo, eu vou mudar, manifesta a fé e você vai viver um grande milagre. Se crer e desejar, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhora Ana Paula, como estava a sua vida quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? Eu estava bastante frustrada naquele momento em que eu cheguei aqui no Ministério. Eu sabia que queria mais e que podia chegar no mais, mas não sabia como. Então eu estava bastante perdida. E a partir do momento que a senhora chegou nesse ministério, passou a praticar a fé ensinada aqui no Ministério Mudança de Vida, participar de jejum, de orações, o que foi acontecendo na vida da senhora? Eu fui desde o primeiro dia que eu pisei o pé no ministério, eu já quis fazer minha aliança com Deus. Foi até bastante radical, porque acho que faltavam 3 meses para o meu casamento e até então eu frequentava uma outra denominação, uma outra igreja, mas nunca tinha realmente feito uma aliança com Deus. E naquele momento eu falei, agora ou vai mesmo. E eu decidi me batizar e não só ser uma pessoa convencida, mas convertida mesmo, a mudar minhas atitudes, meu caráter, enfim, comecei a trabalhar tudo que era pregado aqui no altar pela bispa. Eu casei assim, foi muito melhor do que eu esperava o meu casamento, foi do jeito que eu queria, que eu sonhei, que eu coloquei na presença de Deus mesmo. Tanto o casamento quanto a festa, todos os detalhes que eu pedi para Deus, eu vivi. Além disso, profissionalmente, eu estava bastante frustrada, triste com o momento que eu estava profissional e, de repente, foi tudo assim, até no mês do casamento. Foi bem legal, porque eu mudei de trabalho e tudo aquilo acontecendo, tinha que provar vestido, mas aí eu era nova no trabalho, era trainee e estava participando de um monte de evento na empresa, enfim. Então estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus do céu. Mas foi maravilhoso, foi uma bênção mesmo. Tudo em função de uma atitude que eu resolvi mudar mesmo com Deus, né? Que eu decidi ter uma vida mesmo com Deus, uma vida de oração, uma vida de entrega. Eu iniciei o ano com o propósito da pesca maravilhosa e eu decidi mesmo beber do Espírito, né? Porque cada ano pra gente como que eu posso falar, é um passo a mais, cada vez a gente decide fazer desafios maiores com Deus, né? E aí, na abertura do ano de 2013, eu decidi, a gente já veio no fim do ano, a gente acabou indo viajar, e aí na volta já falei, esse ano vai ser diferente. Falei até pro meu marido, e ele falou, não, vai ser diferente mesmo, e eu projetei, coloquei aqui no propósito, mas não só coloquei,
Eu entrei em oração, um dos principais objetivos era a conversão do meu marido. Desde que eu entrei no ministério, eu já namorava há muitos anos e quando eu decidi me fazer aliança com Deus, eu já estava com ele, enfim, eu sempre pedia muito para Deus para converter ele, para converter o coração dele, trazer ele para a igreja, enfim, para ter um relacionamento com Deus mesmo. E aí, a grande vitória da minha vida é essa hoje, eu sempre lutei por isso, que ele veio para a igreja. De início foi muito difícil, ele falava que nunca pisaria o pé numa igreja. E a primeira vez que ele veio, de fato aconteceu uma situação que acabou fazendo com que ele saísse no meio do culto. Eu quase caí no meio do culto, mas fiquei lá de pé e falei, meu Deus do céu, me dá forças. Por que ele saiu, meu Deus? Por que aconteceu isso? Enfim, num relacionamento, muitas vezes, hoje assim, eu vejo que muitas vezes eu sou muito resmungona, assim, vou tentando mudar isso, mas muitas vezes eu fico, meu Deus, mas por que, Senhor? Mas seus caminhos, Senhor, são tão difíceis, enfim, né? E aí, nesse momento, eu achei que ia desabar, mas não. Depois dessa situação, Deus mexeu na saúde dele. E quando Deus mexeu na saúde dele, foi um choque de início para nós, mas eu sempre confiava que Deus estava fazendo. Não era por acaso que a gente estava vivendo aquilo. Tinha um propósito. Deus estava trabalhando, fazendo aquilo por um motivo, né? Eu sempre confiei muito nisso. E às vezes eu lembro até que minha mãe uma vez foi orar e falou, Senhor, dá forças, porque ela é tão nova de casamento, para passar por isso e tal. Eu falava, mãe, fica tranquila, eu tô firme. Sempre esse salmo me acompanhou. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, e eu tô forte, eu tô firme, fica tranquila que isso não vai me abalar. E aí, num momento, ele foi viajar e passou um mês fora. Né? Ele foi para Orlando, estava longe, eu estava aqui sozinha, e aí ele teve uma crise muito forte num sábado à noite, e ele durante a viagem, nesse dia ele estava no hotel sozinho, e aí ele se viu naquele momento em que ele estava assim devastado, e ele me ligou totalmente devastado, um homem assim feito, bem sucedido, e aí chorando, falando, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Para mim foi assim devastador também, porque eu estava lá na minha casa, recebi a ligação dele de tão longe e passando tão mal. Foi um momento assim muito íntimo com Deus, porque eu no telefone, assim, eu só dava forças para ele, vamos orar, vamos pedir para Deus. Mas depois que eu desliguei o telefone, que ficou eu e Deus, eu falava, Senhor, orava e chorava e conversava com Deus. E eu sei que não só eu, ele também, lá naquele quarto de hotel que ele estava, também estava fazendo a mesma coisa, chorando, conversando com Deus. E nessa altura do campeonato é engraçado porque assim, eu trouxe os projetos aqui de 2013, porque nessa altura do campeonato que a gente está vivendo tanta situação, a gente nem lembrava do que eu tinha projetado, do que eu tinha sonhado, do que eu tinha pensado. Já parecia tão pequeno perto de tudo que a gente estava vivendo, né, que eu nem lembrava realmente. No dia seguinte ele falou, Ana, eu vou voltar de viagem, fica tranquila, vai voltar tudo ao normal, e aí a gente vai procurar... eu vou voltar, eu quero vender meu carro, quero comprar um carro melhor para você, um carro melhor para mim, né? Ou mesmo que o meu seja inferior, mas eu quero te trazer aqui para Orlando, porque é um dos projetos que eu coloquei aqui no meu plano, né? Enfim, e aí ele falou assim, olha, eu vou voltar e a gente vai fazer a sua viagem, e a gente vai trocar o seu carro. Mas eu nem lembrava mais, para mim aquilo não era importante naquele momento, enfim. Quando ele voltou, na primeira semana ele já falou, e aí, você já foi atrás do seu carro? Eu falei, não, Thiago, eu não fui atrás e tal. Ah, então vai, porque esse final de semana a gente vai trocar mesmo. Aí eu falei assim, então eu vou ir atrás de algum carro aí. Aí falei com uma amiga, minha amiga falou, eu comprei um carro esses dias na concessionária tal, vamos lá? Ah, vamos lá então. Aí eu fui lá na concessionária, que não era que eu tinha colocado no meu projeto. Olhei um outro carro e tal, e falei, tá bom, esse aqui mesmo, pra mim já tá melhor que o meu mesmo e tá ótimo. E liguei pra ele, Thiago, olha, já tô aqui com o vendedor, já tô finalizando aqui, vou dar um sinal. Não, que vai dar sinal coisa nenhuma e tal, espera que eu quero ver o carro também. Enfim, aí, tá bom, então eu vou esperar. Eu falei pro vendedor, vendedor, ele falou que é pra esperar, mas no final de semana que vem eu tô aqui, tá? Aí o vendedor, tá bom. Aí no final de semana a gente saiu para ver os carros, só que aí primeiro a gente viu o dele, porque a gente trocou o dele por um outro carro, para depois a gente ver o meu.
Foi muito engraçado, porque assim, ele sempre falou que nunca queria um carro vermelho, que carro vermelho era ruim de vender, carro vermelho não tinha nada a ver, não gostava, enfim. Só que eu coloquei no projeto, vou até ser rica em detalhes, porque Deus é super detalhista, então como ele foi detalhista comigo, eu tenho que ser detalhista também. Eu coloquei no meu projeto aqui que eu queria um carro ou um HB20 preto ou um Honda Fit vermelho. Né? E aí, eu não me dei conta na hora, mas quando a gente foi trocar o carro dele, na concessionária, ele tinha um Honda Civic. E aí eu gostei do Honda Fit, claro, sempre gostei mesmo, né? E aí era negócio, aí eu falei, amor, pega esse aqui mesmo, olha, tá bonito e não sei o quê. Ele acabou depois indo lá e trocando o Civic dele pelo Honda Fit vermelho. E aí, a concessionária da Hyundai, eu nem tinha pensado em ir lá. E ele falou assim, a gente já tinha ido em outras concessionárias, GM, Ford, sei lá. E aí ele falou, mas vamos nessa daqui também? Aí eu, Thiago, não sei, vamos ver, né? Até esse momento eu não lembrava realmente do propósito, né? E fomos na concessionária da Hyundai e fechamos o negócio. E aí depois que a gente fechou, tava tudo fechado, tava tudo maravilhoso e tal, e a gente foi jantar e não sei o quê. Aí que a gente chegou em casa, aí ele pegou e a gente teve aquele momento de, poxa, legal, não, mas você viu, o carro tem isso, tem aquilo, não tem e tal. Aí ele pegou e falou assim, Ana, pega lá o seu propósito, você lembra que você colocou no propósito? Aí eu peguei e falei, Thiago, agora? Mas agora não, eu tô ocupada aqui. Não, mas pega lá o seu propósito. Aí eu fui lá para pegar o propósito e realmente eu vi que eu tinha colocado ou o Honda Fit vermelho ou o HB20 preto. Né, para mim. E aí acabaram vindo os dois. Então, assim, foi uma bênção, sonhos que eu mesma já tinha esquecido, Deus não esqueceu. E naquele momento de tribulação, sei lá, turbulência, de tanta coisa acontecendo, Deus estava realizando na nossa vida. Hoje eu vejo que às vezes Deus faz faxina, assim, igual a gente faz em casa, que a gente tem que tirar tudo e arrancar e afastar tudo e parece que não vai arrumar nunca, que tá tudo... Você começa uma faxina em casa, a impressão é que nunca vai acabar. E com a gente, Deus trabalha da mesma forma, porque quando está tudo acontecendo, parece que está tudo bagunçado. Você fala, meu Deus do céu, daqui eu não consigo mais sair. Mas, na verdade, Deus está trabalhando para te abençoar e acho que isso fortaleceu muito a minha fé, fortaleceu muito a fé dele. Acho que cada vez mais a gente tem que ter experiências nossas com Deus, né? Então hoje eu louvo a Deus por isso, agradeço muito a Deus por tudo isso que a gente viveu, porque aquele sábado à noite, que minha mãe queria que eu fosse para casa dela, tava eu e Deus mesmo, e foi assim, foi um dia que eu tive com Deus que maravilhoso, assim, que nunca eu vou esquecer, porque foi um dia que a gente discutiu, que eu conversei, enfim, foi um dia inesquecível mesmo e que Deus me mostrou que é assim que Ele trabalha mesmo. E amém, Senhor, tá bom. Hoje a senhora pode dizer que 2013 é o melhor ano da vida da senhora. Eu vou falar o que eu disse antes, assim, cada ano tem sido assim, melhor que o outro mesmo. Eu achava até que não teria um ano melhor do que o ano do meu casamento, que foi o ano que eu entrei no ministério. Mas Deus tem me mostrado que a nossa visão é muito limitada mesmo, né? Que Ele faz muito mais do que a gente espera mesmo. Com certeza. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora e para o marido da senhora? Bem, é até difícil definir em palavras, né? Porque pra gente, assim, é como se fosse, assim, aqui a gente encontra assim, amigos, a gente encontra refúgio, a gente vem mesmo para cá assim, eu venho assim para ter aquele momento mesmo com Cristo, sabe, na casa dele, porque eu tenho os momentos ele na minha casa, mas aqui eu venho para visitar ele na casa dele e é exatamente assim que eu me sinto, né, em casa, é minha segunda casa, acho que é. Hoje a senhora está feliz? Sim, muito feliz. Abençoado? Abençoado. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez, Senhor, como povo, só tem reclamado. Só tem falado. Mas blá, blá, blá não resolve nada. Atitude, sim. As reclamações daquele povo não serviram para nada, só para piorar. Mas a atitude de fé do Moisés
fez com que todos vivessem um grande milagre. Deus de Israel, eu oro para que essa pessoa entenda que o Senhor é o Deus que sara tudo. O Senhor sarou as águas de Mara. E o Senhor está dizendo que vai sarar a vida dessa pessoa. Que o Senhor vai transformar o que é amargo hoje em doce. Que o Senhor vai mudar isso. Que o Senhor espera que ela tenha atitude de fé em cima dessa situação, que ela reaja com a fé. E o Senhor vai dar a ela um grande milagre. O Senhor vai transformar as águas de Mara da vida dela. Ela vai viver no que hoje ela acha, a situação que ela acha que não dá para esperar nada. Nada. Ela vai viver grandes experiências. E dessa situação, das águas de Mara, ela vai para Elim, que é um lugar mais alto, que é um lugar maravilhoso. Ou seja, ela vence em Mara e o Senhor leva ela para Elim. Deus passa do teu sangue sobre ela, dê força a ela. Que essa palavra entre com um grande entendimento. E que ela decida agir e reagir. Porque somente quando a gente reage de maneira sábia, ou seja, com a fé, é que a gente vive milagres. Não tem como viver milagres agindo de forma imatura, negativa, reclamando e murmurando. Mas sim, manifestando a fé. Que ela decida crer e lutar com a fé. Agir, meu Deus, com a fé. Passa do teu sangue sobre ela. E eu repreendo toda incredulidade, toda dúvida, toda falta de força de lutar. Eu repreendo em nome de Jesus que ela receba força para lutar. Um espírito de fé, de coragem, de poder, para vencer tudo isso e reverter tudo isso e não desistir. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disquevida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias, eu consagro ao Senhor e ordeno milagres, em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas, enriquecidas e prosperadas. Porque elas têm semeado no teu reino. Elas tenham com fartura, com abundância, tenham para emprestar, não tomem emprestado. Tenham mais do que o suficiente. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele, porque certamente serão imensamente honradas. Pai, onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também para a glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar hoje às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, o clamor dos 52 dias, porque nós estamos nesta fé, em todos os nossos templos. E eu quero convidar você a estar conosco, e você vai ser muito abençoada, abençoada. Quarta-feira, completamos 52 dias. E vamos abrir o último jejum às 15 horas e dar início ao encerramento às 19h30, com a vigília de encerramento dos 52 dias. Conte com a gente. Estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.